maioria estudantes em Fulton, no Missouri, em 5 de março, fez esta afirmação. De Stettin, no Báltico, até Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu por sobre o continente. Cortina de ferro imediatamente se tornou parte da língua inglesa. Os aliados ocidentais perceberam muito cedo que a Alemanha tinha que ser reerguida, o que significava colocar a indústria para funcionar outra vez. O principal exemplo disso foi a ressurreição da fábrica Volkswagen, criada por Hitler para produzir carros populares. O Besouro, também conhecido no Brasil como Fusca, provou ser um dos carros mais populares dos últimos 50 anos e ainda é visto nas estradas de hoje. Os russos, por outro lado, saquearam sua zona na Alemanha. O pior viria em junho de 1946, quando os russos forçaram os aliados ocidentais a concordar em impedir o movimento dos alemães de sua zona para o oeste. O resultado foi uma fronteira interna na Alemanha, uma cerca que dividia a Alemanha em duas. Isto era contra o que os aliados tinham concordado durante a guerra, que a Alemanha devia ser tratada como um país. Nesta época, as forças armadas ocidentais voltavam para casa para ser desmobilizadas. As que ficaram na Alemanha eram vistas como meras forças policiais para apoiar os governos militares zonais. Havia, entretanto, poucas indicações de que a União Soviética estava dando um passo significativo no sentido de reduzir sua vasta máquina militar dos tempos de guerra. Havia também sinais de uma política soviética para expandir o comunismo dentro da Europa. A Grécia já havia sofrido uma amarga guerra civil quando grupos de resistência comunista tentaram derrubar o governo logo após a retirada das forças alemãs ao final de 1944. Forças inglesas tinham que ser rapidamente desviadas das lutas na Itália para ajudar a controlar os insurgentes. Na capital, Atenas, a luta era especialmente feroz. Finalmente, em janeiro de 1945, um cessar-fogo foi conseguido, mas a pedido do governo grego, as tropas inglesas permaneceram. Em 1946, as guerrilhas comunistas no norte da Grécia começaram a ter sua presença sentida de novo e uma segunda guerra civil irrompeu. A Grécia reclamou com a ONU que as guerrilhas recebiam assistência da Bulgária, da Albânia e da Iugoslávia, todos estes com governos agora comunistas. As Nações Unidas intercederam em favor da Grécia. Na Turquia também havia muitos movimentos comunistas e suas forças armadas pouco equipadas não estavam em posição de resistir às temidas incursões feitas pela União Soviética através da sua fronteira comum. Ainda havia também o espinhoso problema de Trieste, que a Iugoslávia reclamara da Itália no fim da guerra. O perigo de conflito entre os iugoslavos e os aliados ocidentais foi evitado através da declaração do território livre de Trieste, policiado por tropas americanas, inglesas e iugoslavas. As nações do leste da Europa, que haviam sido todas libertadas pela Rússia, não tinham permissão de fazer eleições verdadeiramente democráticas durante os primeiros 2 anos de paz.
resultado foi que governos comunistas assumiram o poder na Albânia, Polônia, Hungria, Romênia e Bulgária. Em março de 1947, o presidente Truman, num discurso ao Congresso americano, anunciou uma nova política para enfrentar a situação cada vez pior. Os Estados Unidos dariam ajuda econômica e militar a qualquer nação ameaçada por outro país. Os primeiros beneficiados foram a Grécia e a Turquia. A doutrina Truman seria a pedra fundamental da política externa americana pelos próximos 20 anos ou mais. Mas a Europa Ocidental ainda estava lutando para reparar o dano, tanto físico como econômico, de 1939-45. Aos olhos americanos, foi isso que a fez vulnerável à expansão do comunismo. Consequentemente, em junho de 47, o general George C. Marshall, chefe da equipe americana na época da guerra e agora secretário de Estado, anunciou que os Estados Unidos estavam preparados para oferecer apoio econômico para ajudar os países europeus a se reerguerem. O Plano Marshall, como ficou conhecido, foi vigorosamente aceito pelos países da Europa Ocidental. Estes países, especialmente a Tchecoslováquia, que ainda usufruía do governo democrático do presidente Edvard Benes, também estava disposta a tirar vantagem do Plano Marshall. Mas Stalin se recusou a permitir isso e, em setembro de 47, anunciou a formação de sua alternativa para o Plano Marshall, o Cominform. Mas os dias da Tchecoslováquia como democracia estavam contados. Em fevereiro de 1948, os comunistas, que tinham a menor parte no governo de coalizão, conseguiram poder total, prendendo políticos de outros partidos. O clímax chegou em março, quando o ministro das Relações Exteriores, Jan Masaryk, filho do primeiro presidente da Tchecoslováquia e que tinha sido preparado para cooperar com o novo governo, morreu ao cair de uma varanda. Os comunistas permitiram que ele tivesse um funeral com honras de chefe de Estado, porque ele tinha grande apoio popular, mas havia uma forte suspeita de que eles o assassinaram. O presidente Benes permaneceu no cargo até junho, quando sua aversão aos comunistas e a saúde debilitada levaram à sua renúncia. Com isso, o domínio de Stalin sobre a Europa Oriental estava completo. Stalin agora se voltava para Berlim, onde, sob a Declaração de Berlim de junho de 1945, os americanos, ingleses e franceses tinham zonas de ocupação na parte oeste da cidade. Isso trouxe a aprovação pelos aliados no tempo da guerra de que a Alemanha seria tratada como um país e teria sua capital finalmente devolvida. Em 24 de junho de 1948, os russos, sem avisar, fecharam todas as ligações terrestres, ferroviárias e fluviais das zonas aliadas na Alemanha Ocidental para Berlim. Isso significava que não só Berlim Ocidental estava isolada do mundo exterior, mas seus habitantes enfrentariam a fome. Os pedidos dos aliados ocidentais de que os russos reabrissem as ligações foram recusados, mas a força militar do Ocidente estava muito fraca para guerrear. Todavia, os aliados ocidentais não seriam forçados a se retirar de Berlim Ocidental. Eles então resolveram manter suas zonas na cidade, reabastecendo-as inteiramente pelo ar. Assim começou a ponte aérea de Berlim, um dos desafios mais notáveis encarados pelo poderio aéreo que o mundo já conheceu. Durante quase 11 meses, a Força Aérea Americana e a RAF, a Força Aérea Britânica, fizeram voos sem escala entre os aeroportos de Gatow e Tempelhof de Berlim, que se tornaram os mais movimentados do mundo. Os aviões entregavam tudo, desde comida, passando por sabão e suprimentos médicos, até combustível líquido e, principalmente no inverno, carvão. Os aviões que deixavam Berlim levavam os doentes para tratamento na Alemanha Ocidental.
E assim o povo de Berlim Ocidental sobreviveu, mesmo tendo sido forçado a derrubar a maioria de suas árvores para transformar em combustível. Finalmente, em 5 de maio de 1949, os russos, que não acreditaram que a ponte aérea pudesse ser mantida, reconheceram sua derrota e reabriram as ligações terrestres do oeste com a cidade. Os berlinenses ocidentais puderam respirar outra vez, mas mesmo antes da ponte aérea de Berlim, o Ocidente tinha começado a mostrar maior solidariedade. Em março de 48, as nações da Europa Ocidental tinham formado uma aliança política, econômica e militar através do Tratado de Bruxelas. 6 meses depois, a Organização de Defesa da Europa Ocidental estava sob as ordens do Marechal de Campo Montgomery, famoso comandante britânico da época da guerra. Mas a América também estava se rearmando, ou pelo menos tentando. No início de 1948, suas forças de terra, incluindo os Marines, tinham sido reduzidas a 600 mil homens. Truman queria quadruplicar este número, mas o Congresso só concordava com um recrutamento limitado, que nos próximos 2 anos receberia 300 mil homens. A verdade é que a maioria dos americanos acreditava que havia outras maneiras de garantir a segurança ocidental. Uma delas